Nós estamos na nossa série Close Friends. Nessa série, hoje é o último culto de janeiro. Estava até dando uma olhada ali nos pedidos de oração. De todos os pedidos do ano, eu já consegui ticar 2 pedidos já. Então, sua filipeta, se você tem sua filipeta, continua orando, continua clamando, né? Traz no culto, ora olhando para os seus pedidos de oração. Tava refletindo e já agradecendo a Deus porque nós podemos olhar para trás e ver, vencemos janeiro, aleluia. Quantos aqui podem olhar para o mês e falar, nós vencemos o primeiro mês do ano, Deus é conosco, Deus tem nos sustentado, Deus tem sido maravilhoso com a igreja, com o povo de Deus, né? Terça-feira agora nós vamos abrir para testemunhos, né? Já ouvi alguns testemunhos fantásticos mesmo do agir de Deus poderoso. E é engraçado porque nós iniciamos o ano com muita expectativa, nós colocamos uma energia muito grande na fé, nos desejos, nos sonhos, nos alvos do ano. Primeira semana de janeiro, peguei Covid, fiquei enquartado, né? Fiquei isolado. A primeira vez que eu tinha pego Covid, lá no começo, a Vicky ficou comigo em quarentena. Nessa vez, nem isso eu pude ter. Então eu fiquei ali no meu momento, compus música, escrevi uma série de palavras, mas ali Deus direcionou claramente para essa série de palavras, uma série de palavras para falar a respeito de intimidade com Deus. Hoje se busca tanto ter intimidade com tantas pessoas, hoje se busca ter essa proximidade. Você talvez por conta do que um influencer vai falar para você, você pode mudar uma dieta, pode comprar uma roupa, você pode ir para um lugar, né? Hoje a internet ela tem esse poder de uma pessoa que você nem conhece influenciar a tua vida. Então, a importância de nós alinharmos o nosso coração e voltarmos o nosso coração para aquilo que realmente importa. Então, Close Friends, essa série de palavras a respeito de intimidade com Deus. Nós temos sim redes sociais, nós temos amizade com diversas pessoas, mas em nome de Jesus, você vai se tornar amigo de Deus, você vai se tornar próximo de Deus, você vai se tornar íntimo de Deus. E hoje eu vou estar pregando a terceira palavra dessa série, a terceira e última dessa nossa série. E se você perdeu alguma palavra, a primeira ou a segunda, já estão no nosso canal do YouTube. Então na primeira palavra eu trouxe esse conceito desse recurso das redes sociais, Close Friend, e também o que é necessário para você ter intimidade com Deus. Buscar a Deus, se entregar, obedecer a Deus. Então essa primeira palavra está lá no nosso canal do YouTube. E na semana passada a missionária Vitória veio com uma palavra forte, uma palavra pastoral mesmo à igreja, trazendo a diferença entre proximidade e intimidade. Nem todo mundo que está próximo de você é íntimo seu, e é assim com Deus, né? Ela até trouxe as perguntas: o que precisa ter um amigo, quais são as características que precisa ter um amigo para ser seu amigo. Assim como você é criterioso para as pessoas íntimas, o Senhor também tem alguns critérios. E aí foi a mensagem da semana passada. Eu te recomendo a você assistir, a você também compartilhar com as pessoas que não puderam estar. Bom, então vamos para a nossa palavra. Quero te convidar a fechar seus olhos nesse momento. Se você tiver com a sua Bíblia física, coloca a mão sobre ela. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse ambiente, te agradecemos por essa igreja, te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nessa igreja, através dessa série de palavras, Senhor, e hoje, através dessa palavra, que o Senhor possa trazer uma transformação nas pessoas que aqui estão, Pai. A partir desse momento, nossos corações se abrem,
nossos ouvidos espirituais se abrem, os nossos olhos espirituais se abrem, para que a tua palavra possa ser ministrada, encontre um solo fértil em nosso coração. Em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Bom, o que é Deus para você? Quem é Deus para você? Qual é a imagem que você tem de Deus? Eu faço essa pergunta para que você reflita, que você, no seu interior, possa responder. Quem é Deus para você? Qual é a imagem que você tem de Deus? Talvez Deus seja esse Deus carrasco, punitivo. Preciso andar em ordem, senão um raio vai cair na minha cabeça. Eu preciso cumprir todos os mandamentos, senão vai dar ruim, né? Senão o negócio não vai ficar bom para mim. Ou então a sua imagem é de um Deus abençoador, de um Deus, um Pai que ama. Qual é a imagem que você tem de Deus? Estudando a Bíblia, nós percebemos, a Bíblia ela é separada em dois momentos, o Velho Testamento e o Novo Testamento. E quando você estuda o Velho Testamento, você percebe que a imagem que as pessoas tinham de Deus, a representatividade de Deus era um Deus muito distante. Você analisa alguns momentos ali na história bíblica em que você não poderia falar o nome de Deus, onde você não poderia ter experiência com Deus. Inclusive, o nome Deus, o nome no original, é representada por esse tetagrama das 4 letrinhas Y, H, W, H. A tradução para nós, a forma de se falar isso, ficou para nós Yahvé. Yahvé, ou mais perto de um original, seria Jeová, trazendo para o português Javé, ou Jeová. Então esse nome de Deus, Yahvé, só que esse nome, mesmo tendo esse nome, é impressionante que para o povo de Deus, esse nome não se poderia ser pronunciado. Quantos já ouviram falar daquele princípio de que não podemos usar o nome de Deus em vão? Mas eles levaram para um lado extremo, nós não podemos citar o nome de Deus. Então, Yahvé começou a ficar conhecido como o nome ao qual não se pode pronunciar. Qual Deus você serve, Edu? Eu sirvo o Deus do nome ao qual eu não posso pronunciar. Uau! Inclusive, o nome, Deus passou a ser conhecido como o nome. No original é Hashem. Então, que Deus você serve? Eu sirvo Hashem. Eu sirvo o nome. Uau, então você já entendia que era o Deus Altíssimo, o Deus Criador dos céus e da terra. E por um tempo passou também a ser conhecido como o Senhor, Adonai. Então, Yahvé não se poderia ser pronunciado, Hashem, o nome, Adonai, o Senhor. Adonai é tal como você conhece alguém de autoridade, né? Um juiz. Mesmo que você conheça o juiz, supor o nome dele é Roberto, você não chega para o juiz e fala: e aí, Betinho, tudo bom? E aí, churrascaria hoje? Vamos para o futebol? Né? Não, como que você chama um juiz? Meritíssimo, Vossa Excelência, doutor. Então, passavam a chamar de o Senhor, Adonai. Eu não posso citar esse nome. Então, como que você vai ter relação com um Deus ao qual nem o nome você pode citar? Como você vai pedir, vai orar? Como que você vai clamar a um Deus? Eu não posso nem falar teu nome, mas por favor me responde. E era assim que o povo do Velho Testamento via Deus, até que um homem furou a bolha. Até que houve um homem com a audácia de ser chamado o amigo de Deus. Imagina essa quebra desse paradigma. Aquele homem lá, está vendo aquele homem?
ele é amigo do Deus a qual nem o nome eu posso pronunciar. E esse rapaz é amigo. Que audácia. Amigo de Yahvé. E estudos mostram, a NASA fez alguns estudos recentes, de que as estrelas emitem sons. Quantos aqui sabiam que as estrelas, quantos viram esse estudo? As estrelas emitem sons. E o trabalho da NASA foi para tentar identificar quais são esses sons. E isso está publicado, está no YouTube, está na Google. E eles extraíram esse som das estrelas. E a repetição do som é um som contínuo, é um som sem fim. E o som é parecido como um som de um pad, um teclado contínuo, com notas graves, com variações. E o som ficou como uma repetição de yo, 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 continuamente, sem parar. Yo, yo, yo. E essa palavra extraída dá ao mesmo tetagrama YHWH, como um balbucio, yo, yo, yo. E isso foi algo meio chocante para a sociedade científica, de entender que mesmo que faltem pessoas para adorar ao Senhor, se não restar ninguém para adorar ao Senhor, ainda assim as estrelas vão declarar esse nome. Tem essa música lindíssima, né? Contemporânea, da Hilson. Se as estrelas te adoram, eu também. E já foi também percebido qual é a primeira palavra que um bebê fala, um neném fala. Eu trouxe isso de manhã, falando, mães aqui presentes, não fiquem chateados comigo, nem com esse estudo, mas a primeira palavra de um neném não é mamãe. Inclusive, a gente conversando com alguns amigos, um casal de Brasília que teve um filho há 8 meses, uma filhinha linda, e ela está naquela fase de começar a falar palavrinhas, e aí eles estavam brincando, eu acho que vai ser mamãe, ele, eu acho que vai ser papai. Eu falei, é mais fácil ser mamãe, né, porque já está atrelado ao mamar, né, então aquela necessidade já clama por mamar. Mas eles estavam contando a experiência do parto, e o Edu, meu amigo de Brasília, ele ficou um pouco assustado, porque a neném, ela ficou um tempo em silêncio. E aí ele ficou assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Será que está bem? Será que está tudo certo? E aí o médico deu 2 toquinhos assim nas costas, e o neném começou a chorar. Mães, lembrem desse momento. Qual é o som que o seu neném emitiu logo no primeiro choro? Como é o som de um choro de um neném recém-nascido? Tenta lembrar. Eu poderia ter trazido um áudio, né? Para colocar o áudio. Mas é algo semelhante a yo, yo, yo. Em notas muito mais agudas, claro. Muito mais altas, obviamente. Mas já é sabido que o primeiro clamor de uma criança é Yahvé. É esse nome ao qual achavam que não poderia ser pronunciado. É o nome que é pronunciado pelas estrelas. É o nome que é professado pelas crianças. E se as estrelas professam esse nome, é porque receberam de algum lugar essa informação. Se as crianças professam esse nome, é porque primeiro ouviram do Pai.
E esse nome, ao qual não poderia ser pronunciado, anunciado, verbalizado, era o nome ao qual Abraão teve a audácia de se tornar amigo de Deus. Olha que coisa mais impressionante. Abraão ouviu a voz daquele ao qual o nome não poderia ser pronunciado. Abraão obedeceu àquele ao qual nem o nome poderia ser pronunciado. E Abraão recebeu daquele ao qual nem o nome poderia ser pronunciado. Ele ouviu, ele obedeceu, ele recebeu. Ele ouviu, ele obedeceu, ele recebeu. E foi chamado amigo daquele ao qual nem o nome se pode ser pronunciado. Amigo de Iavé, Abraão. Uau! Agora, em uma época em que não existia a possibilidade de ter relação com Deus, intimidade, relacionamento com Deus, em um lugar onde não se tinha essa possibilidade, talvez você pode estar falando assim: nossa, é muito difícil ser cristão na minha faculdade. É muito difícil professar o nome de Deus no meu trabalho. Você não conhece o meu ambiente de trabalho. É muito difícil anunciar o nome de Deus no meu bairro. Ele é a quebrada, você não está entendendo o que é o meu bairro. Em um lugar onde ninguém professava o nome do Senhor, Abraão se tornou amigo do Senhor. O que fazer então? Como é possível? Como é possível em um lugar arredio? Como é possível em uma geração onde não é tão normal pronunciar e professar o nome de Deus? Como é possível ser amigo de Deus? E, inclusive, Abraão teve uma relação tão próxima de Deus, de que um outro nome de Deus passou a ser: você serve a qual Deus? Eu sirvo ao Deus de Abraão. E isso se tornou algo tão forte, um legado de fato que passou para o seu filho. Eu sirvo ao Deus de Abraão e de Isaac. E isso se tornou tão forte que se tornou até mesmo um legado até o seu neto. Quando Deus se apresenta a Moisés, Moisés fala: eu estou falando com que Deus? Eu estou falando com que divindade, com que força? Eu sou Iavé, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que você possa ter tanta intimidade com Deus, que você possa ter uma relação tão próxima de Deus, que no seu bairro, na sua rua, na sua faculdade, no seu trabalho, o nosso Deus possa ser conhecido como o seu Deus, o Deus da sua casa, o Deus da sua família, o Deus ao qual nós podemos ouvir, obedecer e receber em nome de Jesus. Que por onde você for, que você possa levar esse legado com você. Você não é chamado simplesmente para receber algo bom de um Deus bom. Você é chamado para caminhar com esse Deus e para levar esse Deus aonde você for. Então, como é possível ser amigo de Deus onde ninguém mais é? Como é possível ser amigo de Deus onde ninguém mais é? Inclusive, esses estudos, onde mostram os sons das estrelas, onde mostra o clamor de um recém-nascido, inclusive se é identificado esse som em outros lugares, em outros movimentos da natureza. Isso só comprova o que está escrito em Salmo 150, versículo 6. Salmo 150, versículo 6 diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Proclame ao Senhor. Como é possível então sermos amigos de Deus aonde ninguém mais é? Como foi possível Abraão
no meio dessa sociedade onde não era comum ter relação com Deus, onde não era comum ter uma liberdade com Deus, onde Deus era algo distante, onde não se professava essa fé, não se orava diretamente a um Senhor. Então, qual é o legado que Abraão nos deixa dessa amizade com Deus? Queridos, Abraão, um amigo de Deus, ele também é conhecido como o pai da fé. Olha o que diz em Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Coloca na versão NVI, por gentileza. Na versão NVI diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Primeira coisa que você precisa ter para ser um amigo de Deus é fé. A primeira coisa, e não é uma fé qualquer. Se você perguntar nas ruas de Itajaí, quem aqui tem fé em Deus? A gigante maioria vai levantar a mão que tem fé em Deus. Agora, quantos desses são amigos de Deus? Quantos desses são íntimos de Deus? Caminham com Deus? Você não pode ter qualquer fé, não simplesmente fé para saber que existe algo maior, uma força maior, mas você precisa ter fé para três coisas, e pode deixar esse texto aqui no nosso telão. Primeiro, você precisa acreditar que Deus existe. A primeira fé que você precisa ter é fé para crer que Deus existe. Isso parece algo muito simples de ser dito, mas acreditar que Deus de fato existe, que Deus é o Deus da Bíblia, que Deus é quem criou os céus e a terra, que Deus é Deus que nos criou, e nos criou não de qualquer forma, nos criou com um propósito, nos criou com um chamado, nos criou com dons, com talentos, que Deus é esse Deus, o Deus Altíssimo. A minha pergunta para você é: como anda a sua fé? Quando foi que você deixou sua fé deslizar? Sua fé, sua convicção. Como está a sua convicção na existência, no poder e no amor do nosso Deus? Primeira coisa que você precisa ter é fé de que Ele de fato existe. Segunda fé, a fé para crer que Ele recompensa. Deus é um Deus galardoador. E essa palavra, numa tradução simples, seria de fato doador de galardão. Galardão é recompensa, galardão é presente, galardão é herança. Queridos, Deus não só existe, como Ele ama recompensar aqueles que o buscam. Deus não só existe, como Ele deixou escrito mais de 7.000 promessas, não só para você, mas também para a tua casa, para os teus negócios, para a tua família, para o teu legado. Deus é um Deus que ama presentear. Deus é um Deus, eu não imagino você chegando na presença de Deus e saindo desse lugar sem algo novo. Eu imagino Deus sendo essa pessoa que toda vez que Ele visita um lugar, Ele leva consigo um presente. Eu imagino Deus como essa pessoa que toda vez que você adentra a casa desse ser maravilhoso, Criador dos céus e da terra, você sai com algo novo. É impossível, nenhuma vez que eu entrei na presença de Deus, eu saí da mesma forma com que eu entrei. Por quê? Porque eu sou bom, porque eu sou ungido? Não, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você está aqui nessa noite, se recuse sair daqui da mesma forma com que você entrou. Existe algo novo para você. Eu consigo ver claramente, existe uma nova unção, existem novas respostas, existe algo novo para você.
Creia que Ele existe e creia que Ele recompensa. E a terceira fé para você precisa ter fé para buscar a Deus. Porque Ele existe, Ele recompensa, mas Ele recompensa aqueles que o buscam. Você tem buscado ao Senhor nesses dias? E as duas primeiras palavras do Close Friends foram justamente a respeito disso. Seu nível de entrega, como está seu nível de busca? Como faz para buscar a Deus? Assiste as palavras no nosso canal. Como que eu faço? Como eu inicio essa busca? Por onde inicia-se essa busca? Então você precisa ter fé. E Abraão teve fé de que Deus existia, de que Deus recompensava, e fé para buscar ao Senhor. Abraão ouviu, obedeceu e respondeu. Uau, que maravilhoso. Volto a ressaltar, em um período onde não se pronunciava o nome desse Deus, um homem teve a audácia de ser o amigo de Deus. Agora, Abraão, ele é num período pré-lei. Ele vem antes de Moisés, não existia a lei do Senhor. Então você pode falar, ele tinha isso porque não existia lei, não existia o tabernáculo, né? Abraão, ele vem nesse período antes da lei. Que, queridos, trazendo aqui um pano de fundo histórico, a lei ela foi extremamente necessária cerca de 700 anos após Abraão, porque o povo sai do Egito, passa a habitar em tendas no deserto, cerca de mais de 2 milhões de pessoas, e aquilo acontece de uma forma a que eles precisam estabelecer uma nova nação. Então Moisés estabelece as leis com limites muito claros e limites bem estabelecidos. Então, se existia um Deus o qual o nome eu não poderia pronunciar, agora existe um Deus ao qual pode punir. A partir do tabernáculo, né, em abril nós vamos ter a nossa festa profética aqui, com o tabernáculo montado, onde você vai ter o pátio, o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar para conhecer. Nós vamos estar pregando a respeito disso. Mas o santíssimo lugar era um lugar, um território, como o nome já diz, né? De uma santidade, de um ambiente, de uma presença muito densa do Senhor. Inclusive, quando o sumo sacerdote entrava, e somente um poderia entrar, ele entrava com uma cordinha na sua perna, porque dependendo de como fosse a experiência, aquela pessoa poderia morrer. Quem é que seria o doido de entrar lá e pegar o corpo? Então tinha cordinha que puxava o corpo ali. Então imagina você crescer, você é uma criança ali nesse contexto, tá no churrasco lá, e cadê o tio Haroldo? Então, né? Faleceu. O que aconteceu? Deus levou, Deus matou. Imagina, o nome ao qual eu não posso pronunciar matou o sumo sacerdote, aquela presença, aquela glória, aquela densidade, aquela... Então, num período pós-lei, num período pós-tabernáculo, como é possível? Eu não posso citar o nome, e olha, preferencialmente eu não quero ter se manifestar, até que fura essa bolha, e tem a audácia de ser chamado o homem segundo o coração de Yahvé. O homem segundo o coração de Deus. Enquanto ninguém ousa falar do nome de Deus, enquanto ninguém ousa entrar na presença de Deus, um menino ousa ser o homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13,
14, na versão NVI. Aqui é uma palavra dura ao rei Saul, dizendo, anunciando a ele de que o reinado dele já tinha sido rejeitado por Deus, de que ele já tinha desagradado ao coração de Deus. Então o profeta Samuel fala a Saul: mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Meu Deus. E é interessante porque antes de se tornar rei, antes de se tornar um herói, antes de se tornar esse chefe da guarda, antes de se tornar o compositor dos mais lindos salmos, Davi já foi reconhecido por Deus como um homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração daquele ao qual não posso pronunciar o nome. Um homem segundo o coração daquele ao qual eu não ouso entrar na presença. Intimidade com Deus. E Davi, ele não tinha nada além de uma funda, de um cajado e de uma harpa. Esses foram os instrumentos que fizeram com que Davi se tornasse um homem segundo o coração de Deus. Uma funda, um cajado e uma harpa. E tem diversos aspectos para nós analisarmos a respeito de Davi. Tem muitas características maravilhosas na história de Davi, a forma com que ele se tornou rei, depois do reinado de Davi, seus erros, seus acertos. Mas o que faz um homem ser o homem segundo o coração de Deus? Se nós pensarmos para os dias de hoje, já é algo maravilhoso, assim, algo impressionante. Quem tem uma intimidade, uma unção, uma presença de Deus, quanto mais naquela época. Eu fui analisar os significados de uma funda, de um cajado e de uma harpa. Queridos, e anote isso, que você precisa estar preparado para não simplesmente ouvir falar de Deus, para não simplesmente saber quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele pode fazer, mas você foi chamado para ser amigo de Deus. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, seja no YouTube, seja aqui presencialmente, você tem sim a possibilidade, o chamado de ser homem ou mulher segundo o coração de Deus. Que você possa buscar essa intimidade, que você possa buscar essa postura, que você possa buscar ser close friend de Deus em nome de Jesus. Davi tinha uma funda. Funda, ele é hoje o instrumento mais semelhante a essa funda de Davi, é um estilingue, você entender, né? E essa funda, você sabe que, uma curiosidade, você sabe por que Davi pegou 5 pedras no riacho? Davi pegou 5 pedras no riacho, matou um gigante. Ué, por que ele pegou as outras pedras então, né? Eram pedras backup, né? Se eu errar, então já tenho um backup de outra pedra, já acerto, né, tal. Não. Davi tinha certeza de que ele iria acertar, ele tinha certeza que uma pedra era suficiente. Só que a história nos mostra de que o gigante Golias tinha 4 irmãos. Sabia disso? Golias era o herói de guerra, ele era o frontman na batalha. Era Golias que estava dialogando com o povo. Era Golias que estava afrontando o povo. E a história mostra, leia esse período de reis, é muito legal. 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Samuel, são livros riquíssimos em história, tem muitos detalhes que podem passar despercebidos. E então Davi, ele se preparou para matar os 5 gigantes, mas ao matar o primeiro, o povo filisteu já se apartou, já se rendeu,
e ali já foi decretado vitória. Mas essa funda, para que ter uma funda? Como assim um homem segundo o coração de Deus está pronto com uma arma? Que história é essa? A funda é para que você possa lutar as suas batalhas de forma espiritual. Nós não lutamos com armas humanas, nós lutamos com armas espirituais. Você tem desafios, você tem gigantes, você tem problemas a serem enfrentados. Você não vai vencer essa batalha de qualquer jeito. E você não vai vencer essa batalha com o braço humano. Você vence essa batalha com armas espirituais. Um homem segundo o coração de Deus não se ausenta da batalha, mas não luta de qualquer maneira. Luta com a dependência de Deus. Lutar com armas espirituais e vencer. Cajado. Davi tinha um cajado em mãos. Estava pronto para pastorear. Deixa eu perguntar para você, qual é o seu rebanho? Seja responsável do seu rebanho. Um homem segundo o coração de Deus está com o cajado na mão, pronto para apacentar. Talvez você fale assim, mas eu não sei se eu tenho um chamado pastoral, eu não sei se eu estou pronto para cuidar de vidas. Qual é o rebanho que Deus colocou na sua mão? Professor, talvez o seu rebanho que Deus colocou na sua mão sejam os seus alunos. Empresário, talvez o rebanho que Deus colocou na sua mão são os seus funcionários. Pai, mãe, rebanho da sua casa, o seu sacerdócio do lar. Se você é líder de um departamento da igreja, nós não lidamos com escalas, nós lidamos com pessoas. Nós não lidamos com a obrigação, nós lidamos com o servir. Qual é o seu rebanho? Se você foi chamado para a liderança de célula, está ali o seu rebanho, almas, vidas, essa responsabilidade. Mas um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, está pronto para lutar as batalhas espirituais e vencer, mas também está pronto para apacentar. E alguns dos salmos de Davi, algumas das preparações para as maiores batalhas, aquilo que fez Davi chamar a atenção do Senhor, foi no campo, foi no deserto, pastoreando, apacentando, preparando as ovelhas do seu pai. E a terceira coisa, funda, cajado e harpa. Harpa. Não estou falando para você entrar numa escola de música, andar com o violão nas costas, mas harpa. Davi estava sempre pronto para se deleitar na presença de Deus. Qual foi a última vez que você se deleitou na presença do Senhor? Qual foi a última vez que você aproveitou a presença de Deus? Fechou seus olhos e sentiu essa presença? Ergueu suas mãos e de forma sincera, de forma conectada, não por costume, eu chego na igreja e levanto a mão, não porque todo mundo está fazendo, mas qual foi a última vez que você aproveitou a presença de Deus? Davi tinha a harpa na sua mão. Aprenda a se deleitar na presença do Senhor. Aprenda a encontrar prazer na presença de Deus. Querido, que não seja uma obrigação vir à igreja, que não seja parte meramente da sua rotina. Sabe que o crente provou que existe piloto automático sim no carro. É o carro do crente, no domingo já liga o carro, já sabe o caminho, já vai sozinho, né? A roupa do crente já sai, né, do armário no dia de domingo, no dia de culto. Mas que vir à igreja não seja simplesmente a sua rotina. Que vir à igreja seja local do seu prazer, do seu deleitar, do seu aproveitar da presença de Deus. Antes de se tornar rei,
Davi se tornou homem segundo o coração de Deus. Agora, pode aplaudir ao Senhor. No Velho Testamento você vê um homem no meio de uma geração, um sumo sacerdote, um patriarca, um rei, um homem no meio de uma geração, um homem que poderia ter intimidade com o Senhor. Você via esses casos de Abraão, amigo de Deus, de Davi, segundo o coração de Deus. E geralmente era necessário que você peregrinasse para a terra ao qual te mostrarei. Dormir no deserto, né? Jacó deitou sobre uma pedra no deserto. Se tornar escravo, assim como José foi. Fugir dos seus inimigos, assim como Davi fugiu. Para então depois você receber aquilo que lhe foi prometido. Então, muito peso, muita angústia, muita aflição, até você alcançar aquilo que Deus prometeu. Agora, isso trazendo aqui para o nosso tema, Close Friends, essa insistência, só um tinha acesso a essa presença. Isso é parecido, Close Friends, eu não sei quantos já viram algo parecido assim, né? Alguém manda uma mensagem lá, um inbox, vou mandar pro Sefer, por favor, cara, me coloca no seu Close Friends, né? Ou aquela pessoa que fala assim, cara, me convida pro seu aniversário, por favor. Ou então a pessoa que chega e fala assim, posso jantar na sua casa hoje? Esse espaço, né? Ou então alguém que se convida e fala, posso ir nas suas férias contigo? Já está tudo pago mesmo. Posso me hospedar no seu quarto lá no hotel? Era algo, talvez você encontre graça num pedido assim, né? Não, tá bom, eu te coloco no meu close, né? Você pode vir no meu aniversário, janta aqui em casa. Tá, vamos nessas férias juntos. Mas é assim que eu enxergo o Velho Testamento. É uma pessoa tendo que passar, tendo que insistir, tendo que bater até entrar. Precisava de muita insistência. Não era comum se ter isso. E essa audácia, a mesma audácia dessa pessoa que manda essa mensagem, que se convida para os lugares. Essa audácia do Velho Testamento, das pessoas encontrando um espaço de comunhão nessa presença de Deus. E isso aconteceu até que um homem inaugura um novo tempo. Até que algo acontece, que um homem inaugura um tempo que hoje nós temos a consequência desse tempo. Quero que você abra sua Bíblia em João 13, 25. Evangelho de João 13, 25. Vamos ler na versão RA. Eu leio aqui na minha Bíblia também. E você acompanha a mesma versão. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? O discípulo ao qual Jesus amava reclina sua cabeça no peito daquele ao qual outrora nem o nome eu poderia pronunciar. Daquele ao qual outrora eu não queria estar na manifestação da presença dele.
não poderia pronunciar, não poderia ter a manifestação da presença, a não ser de forma audaciosa. Aqui inaugurado um tempo, não mais de audácia, mas um tempo de privilégio. Você não só pode pronunciar o nome do nosso Senhor, você não só pode ter a manifestação da presença do nosso Senhor, mas hoje o convite que eu faço a você é que você pode reclinar a sua cabeça sobre o peito do nosso Senhor. Você pode se aconchegar no abraço desse Deus. Você pode se aconchegar ao lugar mais íntimo da presença de Jesus. De Yahvé a Yeshua. Da audácia ao privilégio. Foi inaugurado um novo tempo. Você precisaria mendigar por migalhas. E esse discípulo, o discípulo ao qual Jesus amava, o apóstolo João, em Revelação ele escreve, Apocalipse 3:20, ele escreve: eis que estou, coloca para nós Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Você mendiga o pão, o Senhor coloca à sua disposição um banquete. Cearei com Ele e Ele comigo. 1 João 1, versículos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Uma das coisas que matava uma pessoa diante da presença de Deus é se houvesse nele alguma mácula, algum pecado. A oferta que o Senhor não aceitava era aquela oferta com defeitos. Então aqui está falando que nós temos pecados, mas pode colocar no 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não tinha como chegar à presença de Deus se não fosse com ofertas queimadas. Não tinha como chegar na presença de Deus se não fosse com novilhos, com as melhores ofertas. Inclusive essa foi a diferença entre Caim e Abel, a oferta. Hoje você não somente pode chegar na presença de Deus, mas você pode ser purificado e você se torna a melhor oferta diante do Senhor, de Yahvé, a Yeshua. Yahvé é o seu nome, Yeshua é o meu Senhor. As crianças professam aquilo que do Pai ouviram. Quantos aqui, nessa noite, se colocam à disposição do Senhor, de não apenas ouvir falar de um Deus, mas de se tornar íntimo de Deus, deitar a sua cabeça sobre esse colo maravilhoso, sobre esse peito maravilhoso, sobre essa presença maravilhosa. Qual foi a última vez que você teve uma boa noite de descanso? Você que tem lutado contra a ansiedade, contra a depressão, contra a baixa autoestima, você que tem lutado contra essa dificuldade de aceitação, Deus não só te ama, Deus não só te aceita, como Ele te recebe no seu colo. Porque lutar com artifícios que são paliativos, enquanto você tem um acesso. Se Abraão tivesse o mesmo acesso que nos foi dado. Se Davi, um homem do Velho Testamento com coração do Novo, tivesse o mesmo acesso que o apóstolo João teve, o mesmo acesso que você tem hoje. E o último texto que eu quero ler
com você é 1 João 2, 15 a 17. João 2. Esse discípulo ao qual Jesus amava, esse discípulo ao qual deitou sobre esse colo, teve esse acesso de intimidade. O mesmo discípulo escreve essas coisas: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E a palavra de Deus para você nessa noite é essa: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Não se renda. Não se renda à paixão da carne, a concupiscência da carne. Não se renda à concupiscência da vida, dos olhos. Não se renda à soberba da vida. Se renda ao único, o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo.